Então, gente, boa tarde, né, a todos e todas, mais todas que todos. Parece que a gente está com uma segregação. Os homens estão tudo sentados de cá, ó, e a mulherada de cá. Vamos misturar isso aí, gente. Então, meu nome é Gretchen, sou trabalhadora do INSS, sou assistente social. Esse ano completo 16 anos de INSS. E, assim, entrei em 2009 e ao longo dos anos, a gente que está lá na execução da política de previdência social percebe nitidamente o quanto as contrarreformas que foram feitas ao longo dos anos prejudicam os trabalhadores, né? Ao mesmo tempo que elas fazem um desmonte. Hoje a gente vive um desmonte do INSS em todos os aspectos, seja na falta de servidores para estar atendendo às demandas do Instituto, né? Para vocês terem noção, em 2015, quando o TCU fez uma auditoria lá no INSS, a gente tinha um déficit de aproximadamente 20 mil trabalhadores. Foi feito concurso depois disso, uns 2 ou 3 para contratar 1.000 e poucos. Só que, como a gente não tem carreira no INSS, né, a gente tem uma gratificação de desempenho, então ele não é atrativo. Então, os colegas vão saindo, indo para outros concursos, justamente porque a nossa remuneração, nosso salário, vencimento básico é menor que o salário mínimo. Então, hoje na hora da aposentadoria, a gente tem muito prejuízo. Então, quem tem oportunidade de sair para outro órgão, vai, né? E aí, essas questões, elas impactam profundamente no atendimento da população e impactam na nossa vida enquanto trabalhador, porque isso é adoecedor, né? A gente vive hoje, no INSS, um processo de assédio moral diário, cotidiano, e praticado pela instituição, institucionalizado, né? Porque quando você sofre direto do chefe, você muda de lugar, você sai daquele chefe, né? Mas quando o assédio moral é institucional, você não tem para onde correr, né? E aí a TECA traz, né, com muita sabedoria, que a TECA ela tem uma memória assim que eu queria ter essa memória, eu não tenho a idade dela e já não tenho essa memória. Eu acho que quando eu chegar na sua idade, TECA, eu não sei, eu acho que eu vou precisar de auxílio para estar falando as coisas. Ela traz o histórico aí da Previdência, né? E aí eu foquei aqui na minha fala, porque eu quero a gente ser mais rápido, né? Que eu falei para a TECA que ela poderia ficar com um tempo maior, pelo que ela trouxe o histórico. Mas alguns prejuízos que as contrarreformas da Previdência trouxeram também para nós que somos do Serviço Público Federal. Porque às vezes a gente acha assim, essa reforma é só para o regime geral. Quando a gente teve a última reforma não, contra-reforma, né? Porque quando você piora, você não está fazendo, você vai reforma para melhorar a casa, não para piorar. Quando a gente teve a última contra-reforma da Previdência, que foi agora, 2019, a gente conversava, né, com os colegas. Gente, olha só, essa reforma da Previdência vai trazer muito prejuízo, sei o quê. E tinha colegas nossos que viravam e falavam, é pessoal do regime geral, deixa aí. Só que nada é por acaso. Nós somos trabalhadores que, por acaso, por enquanto, né, porque é isso que a gente vai tratar aqui, estamos no RJU, mas todo o problema que vem para a classe trabalhadora em si, ele chega em nós. Pode não chegar hoje, mas amanhã ele vai bater a nossa porta. Então, eu peguei a partir, né, da emenda constitucional número 20 de 98, que na época extinguiu o regime, né, aposentadoria proporcional que a gente tinha do regime próprio de previdência e estabeleceu já aí idades mínimas, né, para aposentadoria dos servidores públicos. E ele também estipulou, porque até então, tanto no regime geral quanto no regime próprio, o tempo de contribuição mínimo ele não era exigido.
né? A pessoa tinha a idade e tal, tinha contribuição, ela ia aposentar. A partir daí, quando se instituiu, né, esse tempo mínimo de 30 anos para as mulheres e 35 anos para os homens. Já em 2003 e 2005, a gente teve outras contrarreformas da Previdência, e aí mais voltada, né, para os trabalhadores do serviço público, que foi a emenda constitucional no 41 e a 47. Né? A 41, ela estabeleceu que as aposentadorias e pensões dos servidores públicos seriam com base na média de todas as remunerações, né? Então não era mais com base na última remuneração do trabalhador, começou a fazer uma média. Nisso aí, na média, se o trabalhador tem uma contribuição menor lá atrás, óbvio que vai reduzir o valor da aposentadoria. Além, né, de ter taxado as aposentadorias, que é o que a Teca já falou aqui um pouco aqui na fala dela. Em 11% na época. Hoje parece que subiu, tá 14%, né, que a gente tá pagando. Pagando, né, gente? Porque isso aí é um absurdo. Principalmente para a pessoa que taxa. A pessoa que está aposentada ela já contribuiu com o que ela tinha para contribuir, né, ao longo dos anos. E aí a emenda 47, ela já beneficiou os trabalhadores que tinham baixa renda, né, e não tinha renda. Por quê? Porque às vezes precisava de complemento, né, para chegar no salário mínimo. Então ela veio no sentido de corrigir essa questão. Eu acho que muita gente aqui pode ter vivido, né, esse período aí, do período que precisava ainda de um complemento. Respectivamente, né, a gente teve a emenda constitucional número 70 de 2012, 88 de 2015. Em 2012, a gente teve uma investida nas aposentadorias por invalidez no serviço público, né, que foi alterado. O cálculo dessas aposentadorias não foram mais feitas também com base na última remuneração, passou-se a fazer a média. Então, o trabalhador que for aposentado por invalidez, que já está numa situação difícil, que não pode trabalhar, então ele vai aposentar por invalidez, que não é opção da gente aposentar por invalidez, é uma imposição da vida, né? E aí, chega lá, o salário dele é muito reduzido, né, durante a aposentadoria. Em 2015, né, a 88, ela amplia a idade de 70 para 75 anos para compulsória, aposentadoria compulsória, e também altera a regra das pensões, que aí, gente, é uma expropriação do direito das pessoas, né, que dependem de uma pensão por morte, e geralmente mulheres, porque as mulheres, na questão social, né, na construção dessa sociedade capitalista e até antes, né, patriarcal, a gente é colocado no local de atividades, está mudando ao longo dos tempos, mas a gente é colocado no lugar de atividade, por exemplo, doméstica. Né? Era um erro. Numa atividade doméstica que não tem a contribuição da Previdência, então essas mulheres, quando vêm agora, né, para a aposentadoria, ou para a pensão por morte, aliás, desculpa, elas muitas vezes não vão conseguir se manter com essa pensão. Porque ela estabelece idade para você ter a pensão vitalícia, né, e o tempo mínimo de contribuição também, de 2 anos para o falecido, e o tempo mínimo de união estável também, ou casamento. Ou seja, se eu casei hoje, meu marido morreu daqui 2 semanas, eu vou ficar sem direito, porque eu não estou com 2 anos com ele, né? Então é bem, bem complexo, né? E a idade do óbito, ela depende também da idade da mulher. Por exemplo, se a mulher tem menos de 22 anos, ela vai receber agora 3 anos de pensão. Se ela tem entre 22 e 27 anos, 6 anos de pensão. Se ela tem entre 28 e 30, 10 anos de pensão. Se ela tem entre 31 e 41, 15 anos de pensão. Entre 42 e 44, só vai receber 20 anos de pensão.
a partir de 45, que se torna vitalícia a pensão por morte. Ou seja, imagina você que sempre foi do lar, seu marido saía para trabalhar, e eu estou falando sempre foi do lar, e eu estou falando que esse é um dos piores serviços que tem, porque é um serviço que não acaba, que você está o tempo todo trabalhando. Eu sou péssima nesse quesito, detesto serviço doméstico, porque é uma coisa que é muito desgastante. Aí você está ali com seus 42 anos ou 43 anos, toda a vida foi responsável pela criação dos filhos, ainda nessa idade os filhos ainda podem estar em idade de ser criança ou adolescente, e aí você aí vai ser obrigada a se inserir no mercado de trabalho num país que o número de desemprego é altíssimo, né? E que muitas vezes você não vai conseguir se manter e não vai ter o apoio, por exemplo, da creche para deixar o menino, não vai ter, às vezes, o apoio da família para te ajudar. Então, assim, é uma crueldade esse tipo de coisa. E aí, já a Contra-Reforma. Outra coisa que em 2012 também foi instituído foi o FUNPRESP. O FUNPRESP, ele é uma forma também de tirar recursos do RJU, né? E também alterar o modelo de aposentadoria para o modelo da Previdência, do regime geral de Previdência. Porque o que é o FUNPRESP? O FUNPRESP ele foi obrigatório a partir de 2013 para todas as pessoas que ingressaram no Serviço Público Federal. Então, a pessoa que ingressou a partir de 2013, ela não tem as mesmas regras que eu, por exemplo, que entrei em 2009. Eu, que entrei em 2009, não tenho as mesmas regras de quem entrou em 2003. E quem entrou em 2003 não tem as mesmas regras para quem entrou anteriormente a 2003. Você viu tanto que a gente foi perdendo os direitos. E aí, o FUNPRESP, o que ele estabelece? Que o limite da aposentadoria é o teto do regime geral da Previdência Social. E se você quiser, né, mas é obrigatório, você vai ficar no limite. Agora, quem entrou depois de 2013, a média da aposentadoria é a do regime geral, gente. Então, ela vai ter a ciência que ela vai se aposentar, ela vai ter que se virar para dar conta de chegar, né? Mas assim, aposentando mesmo, com o teto, mesmo que ela contribua com que ela ganhe muito mais, vai ser o teto da Previdência, o limite. E aí ela pode contribuir com o FUNPRESP, que é um fundo que ninguém sabe direito quem gerencia e que não sabe direito para onde vai o dinheiro. É a aposentadoria complementar, né? Aposentadoria complementar seria o FUNPRESP. Então, inclusive, o FUNPRESP perdeu dinheiro. Sabe onde que o dinheiro do FUNPRESP estava investido, gente? Que ele pode fazer investimento de risco? Nas Americanas. Vocês lembram da fundação lá do BEG, da complementar do BEG? O que aconteceu com os trabalhadores do antigo BEG? Quando foram se aposentar, o fundo estava vazio? Então, qual o risco de acontecer a mesma coisa? E aí, agora, por fim, veio a Contra-Reforma da Previdência de 2019, né? Que ela nada mais é que a continuidade das contra-reformas do Estado, né, no sentido do neoliberalismo mesmo, de extinção, de aniquilação dos direitos. Ela vem nessa regra, ela vem na continuidade do que o Temer entrou para fazer, né? Que o Temer entrou para fazer as contra-reformas mesmo para acabar com os direitos. Esse foi o único papel que ele teve nesse golpe que teve na Dilma. Ele entrou para fazer isso. Então, ele fez a contra-reforma trabalhista, tentou fazer a contra-reforma da Previdência, que aí nessa contra-reforma já previa o regime de capitalização da Previdência, que é o que a Teca colocou um pouquinho, né? De você ter sua Previdência individual, que quem procurou alguma vez saber como funciona aquela Previdência privada é mais ou menos a mesma coisa. A Previdência privada é caríssima, né? Não é a mesma contribuição, que não tem outro tipo de arrecadação, você vai fazer sua própria Previdência. E aí,
também vem nessa lógica. O Temer não conseguiu aprovar no governo dele a contra-reforma da Previdência, aí foi reapresentada com outra roupagem no governo Bolsonaro e passou, né? E ela foi aprovada, a contra-reforma de 2009, né, a emenda constitucional 103 de 2019. E aí, gente, ela também mexeu, né, que era quando a gente ia conversar com os colegas, eles falaram, isso não é para nós, é para o regime geral. É sim, e foi para nós. E ela mexeu em várias questões. Ela mexeu tanto no tempo de contribuição, aliás, ela acaba com a aposentadoria por tempo de contribuição, ela não existe mais esse tipo de aposentadoria, agora eles chamam de aposentadoria programada, que é o tempo de contribuição mais a idade. Ele, além disso, né, é uma misoginia no sentido de a mulher, a gente tinha a idade de 60 anos para aposentar justamente considerando a tripla jornada, que não é nem dupla, é tripla, quádrupla, é uma jornada, é muito mais. E aí, por isso que as mulheres tinham o direito de se aposentar com 60 anos, ele ainda sobe a idade de aposentadoria para a mulher, para 62 anos. Então, mais 3 anos, que se eles mudarem de novo, a gente equipara com a mesma aposentadoria do homem. E aí também, além de acabar, né, com a Previdência, aí eles fazem um sistema de transição, que eu não vou falar aqui porque já passou, agora em 2024 não tem mais transição, é isso mesmo. Tempo de contribuição mais idade, o que altera? A média também, a remuneração... Mexeu na média, a remuneração, para quem vai se aposentar agora, antes era das 80 maiores contribuições, né, que a gente estava nesse penúltimo regime, né, de previdência. Era a média, fazer a média das maiores contribuições para dar o salário de aposentadoria. Nós, o INSS, ainda estava um pouquinho ferrado, porque a GEDAS, que é a maior parte da nossa remuneração, ela até 2015, ela não entrava nessa média. Então, a gente recebia aquele salário que é menor que o salário mínimo, mais 50 pontos da GEDAS. Agora, a gente recebe 80 pontos da GEDAS, mas graças à greve, né? Não foi nada dado, não. Aí, o que eu estava falando? Ah, da média. Me perdi, voltei. Da média da contribuição. A média da contribuição hoje é a média geral das contribuições. Por exemplo, eu que entrei como menor aprendiz com 15 anos, vai pegar meu salário lá de um salário mínimo, lá dos 15 anos até o que eu ganho agora, vai fazer a média geral das contribuições, e aí você vai receber 50% desse valor. Aí, a cada ano que passa, por exemplo, que você tiver a mais de 20 anos de contribuição, porque o mínimo é 15, mas o que você tiver, aí ele muda também para 20 anos, para quem ingressar depois de 2019. Aí, a partir daí, você ganha 2 pontos percentuais. Um cálculo muito estranho, que a cada ano, a mais dos 20 anos de contribuição. Pelo menos nisso aí eu vou poder melhorar um pouquinho a minha média, porque eu vou ter que trabalhar até os 62, então eu vou ter muito tempo de contribuição. Mas, por exemplo, quem não tem essa mesma realidade vai ser muito prejudicado com essa nova média. Também altera as pensões, que vai na mesma lógica, né? As pensões agora, a mulher ou o filho, né? O dependente do segurado, ele vai ganhar apenas 50% dessa média, mais 1 ponto por dependente. 1 ponto por dependente. Lembrando que nessa contra-reforma 2019, eles queriam colocar que poderiam se ganhar benefício inferior a um salário mínimo. Foi pensado nisso. Mas aí conseguimos barrar essa parte, né, de ter benefício inferior ao salário mínimo. Está no radar ainda. Ainda está no radar, nunca sai, né, Teca? Mas hoje, por exemplo, quem contribuiu com a Previdência com um valor maior, se morrer e deixou dependente, esse dependente vai receber 50%,
mais um ponto a cada dependente. Então, tipo, 10 vai subindo, né, até dar 100, dependendo do número de dependentes. Então, já você tem 2 filhos e mais a esposa vai receber 80%. Se tiver, assim, vai gradativo. Se não tiver, só tiver um, é 60%, né? Então, ficou muito ruim para quem já está perdendo uma pessoa, né? Imagina, a pessoa morre, você depende da pessoa, aí você vai, não, agora o seu salário também vai diminuir, sua renda familiar. E aí, para finalizar mesmo, ela vem nessa esteira, né, da contra-reforma trabalhista, contra-reforma da Previdência. Hoje a gente vive a realidade da contra-reforma administrativa. A contra-reforma administrativa, nós pensamos que ela, nesse governo, seria, ao menos, freada um pouquinho, mas ela segue a passos largos, e nós estamos, assim, sendo feita infraconstitucionalmente. Não precisamos mais da PEC 32 para a contra-reforma administrativa. Aí o MGI vai e emite uma IN, instrução normativa, que chama IN 24, que prevê alteração na forma de progressão funcional, que prevê alteração na forma de avaliação do trabalhador e prevê a pactuação do acordado sobre o legislado lá da contra-reforma trabalhista. Ou seja, eu vou pactuar com o meu chefe minha produtividade, se eu não cumprir a produtividade, o INSS já fez um PGD bem casadinho com isso. A gente não vai responder PAD. A gente vai ser encaminhado para a corregedoria para demissão por falta de produtividade. Isso trabalhando em um ambiente que a gente não tem computador, que a gente não tem sistema que funcione direito, não tem servidor. É isso, tá? Então a gente... É tudo digital. Sem contar que a inteligência artificial já faz parte do trabalho. Quando a gente conseguir deixar o CNIS, né, que é a base de dados certinha, ele vai conceder quase todos os benefícios. Os serviços previdenciários que poderiam, né, ser uma alternativa e são muito importantes, que é o serviço social e a reabilitação profissional, foram todos desmontados. Então, a gente está numa situação muito difícil para quem precisa do INSS hoje. Essa fila de 1 milhão é culpa de todo esse processo. E é isso. O que a gente está discutindo agora? A revogação dessas normas, né? O movimento sindical como um todo está discutindo por meio dos federais aí, a revogação dessas normas, né? Vai encaminhar para o MGI, né? Tex também vai falar um pouco, a revogação de todas essas normativas que prejudicam os trabalhadores. Vamos tentar também a IN 24 seja revogada, mais outras normas. O Programa de Gestão do Desempenho do INSS, que ele institui como obrigatório, do Ministério da Saúde é um pouco diferente. O Ministério da Saúde ele não tem toda essa coisa punitiva que o do INSS tem. O Ministério da Saúde ele é optativo, né? Então, se você não quiser submeter aquilo, você não precisa, mas o INSS é obrigatório. Então, nós orientamos a quem do INSS a não assinar nenhuma pactuação individual, que se você assina, você está mudando seu contrato de trabalho e saindo da RJU. E teve mais uma coisa que aconteceu aí, que é para acabar com o serviço público, né? Que foi o STF, depois de várias décadas, né? Ter julgado a emenda constitucional número 19 de 98 como constitucional. O que significa isso? Significa que agora o serviço público não precisa ser mais contratado pelo RJU, pode ser contratado por CLT. Então, é o fim do RJU por meio do esvaziamento dos recursos. É isso, gente. Desculpa ter falado tanto.